Olá, seres humanos que eu chamo de amigos, tudo certo com vocês? Eu tô com minha garganta muito machucada, então eu vou evitar gritar, por mais que eu sei que daqui a um pouco eu vou estar mandando alguém tomar no cu. E é isso. 10 segundos de vídeo, tá? Da Guerra Fria à Era Globalizada, né? Esse é o tema da nossa prova amanhã. Eu já caguei, tá? Pessoas que não são da escola, foda-se. Um grandíssimo foda-se, né? Porque, foda-se. Tá, enfim. Basicamente começa ali com alguns conceitos. Eu não sei se eu quero falar desses conceitos, tá? Eu vou deixar pra falar no final, porque eu quero falar da parte mais legal. Se você gosta de região, território, nação, estado. Ó, falando. Desculpa. Falando mais por cima. Região é uma área delimitada por características específicas, não necessariamente características físicas, mas, por exemplo, políticas, econômicas, enfim, culturais. O território é delimitado por poder. Tá, por poder. Então, ou por um estado, um governo, ou por alguma facção que controle o território. Tá, eu vou falar de todo já comecei a falar também. Nação é delimitada por fronteiras culturais. Uma vez eu falei isso e me elogiaram, então eu vou continuar usando esse termo. Então, basicamente, ou um povo com a mesma origem, ou um território comum. Por exemplo, quem nasce no Brasil seria essa nação brasileira por conta do território. Mas se for pegar pela origem, pela cultura, pelos traços da antiguidade, nenhum brasileiro forma uma nação do território completo, né? Porque cada um veio de um canto diferente do mundo e essa é a graça de ser desse país tão lindo que gera tanta coisa bonita pra gente. O Estado basicamente é o que controla, né? O governo e o Estado são diferentes. O Estado é uma coisa mais mística, assim, sabe? Eu não sei explicar, mas, tipo, precisa de um povo pra ter controle exercido sobre, tá? E esse é o Estado. Essa coisa que exerce nação, que exerce controle, e o reconhecimento desse Estado é que vai gerar soberania, né? Pra que tenha governo, enfim, precisa ter essa organização desse Estado. Tá. Quando o Estado vem antes da nação, tu precisa criar uma identidade de nação, e quando a nação vem antes do Estado, tu tem que criar um Estado e um território para aquilo, né? Que aí tem vários exemplos históricos, mas eu não quero falar deles agora. A formação dos blocos de poder. Basicamente, os blocos de poder vão se formar quando acaba a Segunda Guerra Mundial, e tanto a Rússia quanto os Estados Unidos vão começar a catar a gente. A Rússia, abre parênteses, União Soviética, fecha parênteses. Esses dois blocos vão começar a catar a gente para sua influência. Já tinham durante a Segunda Guerra, só que se tu for pensar, agora não é todos contra o nazismo, é uns contra os outros. Então, os Estados Unidos, por meio de algumas doutrinas, isso aqui é aquela parte da ação e reação. Quando um tenta pegar uns países pro seu lado, o outro vai olhar e falar assim, ei, vamos pensar numa coisa bem lúdica, sabe que tu tá jogando caçador, tem que escolher o teu time pro caçador? Aí o teu colega ali do lado vai escolher o time dele e tu vai escolher o teu time. Ele escolhe o melhor cara dali. Tu tem que escolher o segundo melhor, porque senão o outro cara vai pegar. E é tipo isso, sabe? Um pega, o outro pega. Só que aqui não é caçador. Tá caçando a ideologia, sei lá. Mas enfim, a primeira que vai começar, assim, esse jogo de ação e reação que a gente vê é a doutrina Truman. Truman. A doutrina Truman, que vai defender os países ameaçados pela influência comunista, blá 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 blá. E aí, do outro lado, a gente vai ter a Cominform, que é essa agência de informação que vai vai defender os países ameaçados de influência capitalista. Então, basicamente assim, alô, Estados Unidos, tem uns caras falando de reforma agrária e de distribuição de... Ai, sei lá, gente, eu tô tentando falar comunismo, foda-se, eu tô de saco cheio hoje, tá? Cansei. Tem uns caras falando de comunismo aqui do meu lado. Beleza? Tô indo aí. E aí a doutrina Truman é isso, os Estados Unidos vão começar a influir, a causar influência no teu país, vão impedir as eleições se for necessário. A gente vai ver um exemplo aqui embaixo. E o Cominform é essa tentativa de centralização também da União Soviética. Porque se for pensar, os Estados Unidos é um país. A União Soviética é um treco. É a união de vários sovietes, desses meio que sindicatos de trabalho, é uma coisa muito louca. Então, a União Soviética tenta se centralizar nesse período, enquanto os Estados Unidos está abrindo esse leque do capitalismo.
O Plano Marshall, que é o próximo plano dos Estados Unidos, é um apoio aos países, mas de ordem financeira. E aqui que vai entrar uma grande diferença, que depois vai fazer diferença nas duas Alemanhas, porque os Estados Unidos, por ser uma potência capitalista, que já está há vários anos entrando só no finalzinho das guerras, só lucrando com elas, os Estados Unidos não têm prejuízo. E eles, quer dizer, claro, né, sempre existe um certo prejuízo ali, a bolsa, enfim, outras coisas dos Estados Unidos. Mas essa prosperidade econômica deles permite com que eles invistam mais nos países que potencialmente virão a ser capitalistas. Então a doutrina, o plano Marshall é justamente investir dinheiro. Se tu tem problema para lembrar, pensa assim, ai, plano Marshall, money, entendeu? O M de money, Marshall. E aí a URSS, a União Soviética, vai fazer a Comecon. E aí tu pensa em C de comércio, sei lá, M de dinheiro ali no meio, enfim. Então tem o plano Marshall e a Comecon. A Comecon vai ser uma tentativa também de reconstruir essa Europa Oriental destruída na Segunda Guerra Mundial. E também a gente sempre tem que pensar que isso aqui vai influir diretamente lá na Alemanha, porque a Guerra Fria tem aquela coisa de, começou assim que acabou, que caiu o regime nazista, porque aí vai a União Soviética e Estados Unidos correr para ver quem chega em Berlim primeiro. Então toda aquela divisão de Berlim Ocidental, Alemanha Oriental Ocidental, tudo isso é uma parte que esses planos aqui vão ter grande influência. A OTAN, ela existe até hoje, é a Aliança Tratado, Tratado do Atlântico Norte. Eu não tenho o nome exatamente, eu nunca sei o nome inteiro, mas é o Tratado do Atlântico Norte, que é basicamente a influência militar, e é uma união que é basicamente assim, não é, os Estados Unidos protegem. É tipo assim, países em guerra vão se ajudar participando da OTAN. Então, se o Canadá for atacado, os Estados Unidos vão ajudar. Se os Estados Unidos for atacado, o Canadá vai ajudar. É mútuo auxílio, auxílio mútuo, não lembro o nome exato que é. E aí, a União Soviética faz o Pacto de Varsóvia, que é auxílio mútuo, não sei. Pacto de Varsóvia, que também é uma tentativa aí de fazer essa aliança militar. Hoje em dia, para a OTAN, né, quem são os inimigos? Basicamente, tem uma ironiazinha aí no meio. A Rússia, porque ela faz com que a Ucrânia não possa entrar na OTAN, né? A Rússia começa a guerra justamente sob todo o plano do Putin, né, de que países em guerra não podem entrar. Eles podem entrar em guerra depois que já estão lá dentro, mas se tu tá em guerra, tu tem que resolver teus paranauê primeiro para depois tu entrar. Então o Putin falou assim, tu recebeu um chamado para entrar na OTAN e eu vou te dar, junto com esse teu recebido, uma bomba. E aí começa a guerra da Rússia e da Ucrânia, porque o Putin não quer permitir essa influência capitalista, essa influência dos Estados Unidos tão pertinho ali da Rússia, né? Os Estados Unidos são uma influência negativa para a OTAN no cenário atual, porque basicamente os Estados Unidos vão entrar ali nas birras do Trump, né, nas loucuras do Trump, ele vai falar assim, gente, quem tá financiando a defesa da Europa sou eu, tá? Eu estou financiando a defesa europeia, eu, como Estados Unidos, não quero mais pagar isso aí. E aí, se os Estados Unidos falam assim, Europa, vocês têm que investir mais, a Europa vai falar, não. Então, se os Estados Unidos saem da OTAN, obrigatoriamente a Europa vai ter que investir mais, porque é um país referência do capitalismo saindo de um bloco desses, os investimentos de todos os outros vão ter que subir para manter a defesa, sabe? E aí, assim, sobraria mais dinheiro para os Estados Unidos, né? Enfim. E aí, então, uma coisa que tem em comum entre os dois, depois desse jogo de ação e reação. Então, Truman como informe, Marshall como econ. Cuidado para não confundir como informe e como econ. E OTAN, Pacto de Varsóvia. O que tem em comum nos dois acontecendo? Propaganda. O macartismo do lado dos Estados Unidos, que o McCarthy é aquele cara que chega lá com aquela lista e fala assim, eu tenho nomes de infiltrados comunistas dentro dos Estados Unidos e eu vou publicar essa lista em breve. E nunca se publicou a tal da lista que provavelmente é unicórnios, fadas e arco-íris, né? Mas tudo bem. O American Way of Life, também muito importante, revisitado, porque este existia na década de 20, vamos lembrar que antes da quebra da Bolsa, inclusive a quebra da Bolsa vem por conta desse American Way of Life, o consumo desenfreado, a expectativa de um cenário econômico próspero, eterno,
faz com que o consumo aumente, e esse é o American Way of Life, as pessoas terem acesso, terem o consumo. Eu espero que continue gravando áudio agora, porque eu tirei meu microfone e eu não sei se vai dar certo o áudio a partir de agora. Não sei, mas retomando um pouquinho do que eu falei ali por último, porque eu não sei se captou o áudio também, né? Basicamente, o macartismo é essa caça aos comunistas, né? Então, políticos, artistas, enfim, muito pessoal vai ser... É tipo um período do terror jacobino, só que... Nossa, tirei a Revolução Francesa agora, desenterrei, né, o Robespierre. Mas enfim, é em outra proporção, obviamente, sem guilhotina, mas também a perseguição de opositores políticos levemente paranoica, tá? A propaganda do... Como é o nome? Da Rússia, da União Soviética, enfim, ela foca bastante na arte também, não só da União Soviética, mas enfim, essa parte assim da propaganda e da arte é muito importante. Agora mais falando sobre os conflitos e as tensões, gastei metade do vídeo só sobre o início ali, puta que pariu, mas acho que eu consigo falar rapidamente. Tá, cerco de Berlim. Antes do muro de Berlim, não confunda cerco com muro, não é cercar de Berlim, cercou, é o sufocamento ideológico, mais ou menos, que é basicamente tentativa da União Soviética de sufocar a Alemanha Ocidental, a Berlim Ocidental, no caso, né? Que seria, então, para fazer com que os orientais, né, a Alemanha Oriental pega Berlim dentro dela. Pensa que tem uma Alemanha, duas partes, só que na parte oriental tem Berlim. E os Estados Unidos falam assim, é injusto vocês terem Berlim só pra vocês. Então a gente faz uma partilha, né? Que é basicamente 1/4 União Soviética e 3/4 capitalismo, né? Não é exatamente isso, mas é que tem 3 países ali, 3 potências dos Estados Unidos, a França e a Inglaterra, eu acho, sei lá, não lembro. Mas enfim. Aí a União Soviética vai olhar isso aqui e vai falar assim, é minha chance, vou fazer o quê? Vou remover os ocidentais daqui, então vou sufocar a economia da Alemanha Ocidental para que os Estados Unidos parem de se meter aqui no meu business, no meu bagulho. Aí os Estados Unidos vão olhar e falar assim, marchão, tudo bloqueado pro nosso comércio, pro nosso alimento, mas ainda tem um avião, e eles vão lá de avião dar alimento, dar suprimento, dar dinheiro, o que precisar. Aí o Stalin vai olhar e falar assim, cara, não dá pra ficar sustentando um bagulho caro desses, gasta muito dinheiro manter um cerco, sufocar economicamente um país, uma província, sei lá como se via a Alemanha, se já era como país, mas enfim. E aí basicamente vai se formar as duas Alemanhas, né? Oh. Tá bom, não entendi. Gente, não faz sentido isso aqui que eu escrevi, eu acho. Mas tudo bem. Em 61, vai ter a construção do Muro de Berlim, que aí sim é aquele ponto em que a Guerra Fria é fisicamente representada. A Guerra Fria são 2 polos e se constrói um muro para dividir esses polos. Por quê? A Alemanha Ocidental era claramente, monetariamente, economicamente, enfim, muito mais desenvolvida que a Alemanha Oriental. Porque a Ocidental tinha mais dinheiro, tinha mais investimento. Os Estados Unidos, como eu disse, sempre participava só da parte mais de boa das guerras. Ele chegava já com meio caminho andado, pegava ali na mão dos vencedores, falava assim, me carrega no colo e me dá o dinheiro. E é isso que acontecia. Então, basicamente, o Khrushchev, o cara da União Soviética, constrói o muro. Porque ele tá ali naquele bagulho, cara, meus caras vão embora. Aí, o Kennedy vai usar disso como propaganda fortíssima. Porque tu pensa, o teu inimigo tem que construir um muro pra impedir que quem ele tá tentando influenciar vá pro teu lado. É tipo o ápice de tu olhar e falar assim, cara, ele teve que separar fisicamente pra impedir que as pessoas viessem pro meu lado, que é bom. E aí, então, ele faz 2 discursos. Um discurso, sei lá, ele fala aqueles negócios de dizem que o comunismo é foda, mas deixem eles virem para Berlim. E aí tem esse Let Them Come to Berlin, que é esse discursinho aí do cara, bem palavrinha, tá? Consegue convencer bem legal a galera.
E aí, é tipo assim, eu tenho até problemas, sabe? Eu até, tipo, tenho meus problemas de capitalista, mas não fui eu que construí um muro. Não sei que caralho eu tô fazendo, mas enfim. Aí agora, então, saindo um pouco do Muro de Berlim, que é desconstruído lá depois, assim, mais depois, nós temos a Guerra das Coreias. Basicamente, as Coreias vão ser divididas na Conferência de Potsdam, que é uma daquelas conferências mais pro fim da Segunda Guerra, quando eles percebem que, tipo assim, putz, agora a gente tem 2 blocões no mundo e tá fudido, nossa vida tá ruim, a gente tem que resolver isso. E então, o Norte é comunista, o Sul é capitalista. A Coreia do Norte, não é por um incentivo soviético, ela decide invadir a Coreia do Sul porque ela quer reunificar. Tem essa tentativa de reunificação pela invasão e também a dispersão do comunismo. Aí com aquela coisa lá que a gente conhece da doutrina, tanto Truman quanto... Como é que é o nome da outra? OTAN. Os dois pactos, as alianças aí que vão ter desse bloco capitalista vão agir. Então, os Estados Unidos vão apoiar o Sul, né, contra o avanço do comunismo. Aí, o que acontece nessa época, né? Quando tem esses conflitos assim, se um lado entrou, o outro não entra. Então, os Estados Unidos entraram na guerra com a OTAN, a União Soviética não vai participar, porque senão é conflito direto, é bomba, acabou o mundo. Então, os Estados Unidos vão intervir, a União Soviética não entra, e aí, basicamente, os Estados Unidos e a OTAN ficam contendo esse avanço do norte, mas a guerra só se arrasta, eles não dão um fim nisso, porque eles estão tudo cagados de medo de apertar o botão e explodir o mundo. Aí, basicamente, o que aconteceu? Eles decidem assinar o Tratado Paralelo 38, que é esse tratado de paz que não é um tratado de paz, é um cessar-fogo. Então, até hoje, se alguma das Coreias tiver a fim de falar assim, gente, não quero mais esse cessar-fogo, eles podem, né, não acabou a guerra, né, em teoria até hoje a gente tá na Guerra das Coreias. A Guerra do Vietnã, também o Vietnã é ali na região da Indochina, né, em 56 vai ter uma... O que eu tô falando? A região da Indochina, ela era francesa, se eu não me engano, e aí eles começam a lutar por independência e vai ter 2 Vietnãs também. Aí em 56, no Vietnã do Sul, o Partido Comunista tá ganhando visibilidade. Os Estados Unidos olham e falam assim, não, é ameaça comunista, vou intervir. Eles intervêm nas eleições e isso faz com que tenha um tensionamento interno no Sul, que o grupo comunista tá indo contra o grupo capitalista. E em 1961 vai acontecer meio que uma guerra civil. Então, que é o governo junto com os Estados Unidos e os opositores contra a China, que é contra os opositores junto com a China, né? E aí, basicamente, essa é aquela guerra que os Estados Unidos perdem, porque aí, tipo assim, o Kennedy lá em 61, que era o presidente que enfiou os caras na guerra, morre, e aí o vice-presidente é meio, tipo assim, não sei lidar com isso, e aí ele começa a não saber gerir bem os gastos, a população norte-americana olha para aquilo como uma coisa, tipo, desnecessária, os Estados Unidos vão se atolar, e aí, basicamente, essa guerra longa para os Estados Unidos, essas guerras longas para os Estados Unidos são essa novidade, porque antes eles entravam 3, 4, não, nem isso, tipo 1 ano e meio de guerra, que eles pegavam, o finzinho das guerras já tava ganho. Então, os Estados Unidos acabam perdendo pelo conhecimento de território que eles não tinham, pela falta de apoio popular, pela má gestão dos recursos, enfim. Tá. Agora, rapidamente, crise dos mísseis. Tá tendo aquela revolução nacionalista em 59, em Cuba. De Fidel, Che Guevara, blá 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 blá. Aí essa revolução nacionalista, ela tem teor de esquerda, mas ela não se diz ainda comunista. E basicamente eles só querem sair dessa influência norte-americana. Em 61, os Estados Unidos pegam os refugiados dessa revolução, os caras que estão ali em Cuba, que não concordam com a revolução de esquerda e nacionalista, eles fogem para os Estados Unidos começam a treinar eles para mandar eles para Cuba para tentar conter esse avanço. Quando eles impedem essa invasão da Baía dos Porcos, que é chamada, né, essa tentativa de recolocar Cuba sob a influência dos Estados Unidos, aí o Fidel Castro, ele vai olhar e falar assim, cara, a gente tem que abraçar a outra potência, porque agora os Estados Unidos estão de olho na gente. Então, aí sim que eles vão falar e falar assim, essa revolução aqui foi comunista, isso aqui é o povo, não sei o que, tal. E aí os socialistas começam a juntar ali com Cuba, não sei o que,
fazer comércio e dar produtos, e no meio disso eles mandam uns mísseis pra lá, pra Cuba, no meio do intercâmbio ali de comércio e produtos, enfim. E aí, em 62, os Estados Unidos olham e falam assim, cara, não vamos deixar barato, né? Aí tem muita tensão em 62, inclusive os Estados Unidos vão reagir a esses mísseis colocando mísseis em outro... Lá na... eu anotei aqui, na Turquia. Aí, basicamente, nesse ano aqui, por que tem muita tensão? Porque pra ser acionado o botão, né, de explodir o mundo, basicamente, tem que passar por muitas pessoas. Já tinha sido aprovado por todo mundo, praticamente. Só faltava o presidente de cada uma das potências, né, a autoridade máxima de cada uma das potências olhar e falar assim, quero acabar com o mundo. Então, aqui tem míssil em Cuba, olhando para os Estados Unidos, e na Turquia, olhando pra União Soviética, né. Então, aí, o que eles acordam em fazer? A desnuclearização, que é tirar os mísseis de Cuba e da Turquia, e dizer que os Estados Unidos não vão se meter politicamente em Cuba. E aí, então, os Estados Unidos vão olhar e falar assim, já que não é política, vamos nos meter economicamente. E aí tem um embargo econômico até hoje, que basicamente tem todo o negócio que os Estados Unidos fazem com que a economia de Cuba tente ficar mais restrita, assim. E aí a Venezuela era muito parceira econômica de Cuba, e agora com todo o negócio dos Estados Unidos interferindo, né, a torneirinha para Cuba se fecha, então os planos dos Estados Unidos estão cada vez mais se voltando para Cuba para tentar pegar de volta essa influência. E aí, por último, então, o fim de toda essa loucura é a distensionamento, que é ali pelos anos 70, que a gente vê que é um ano ruim para os dois lados. Porque nos Estados Unidos, a gente vê que após a guerra do Vietnã, os caras estão com pouco dinheiro, né? E já tinha se falado antes, o Khrushchev já tinha dito sobre coexistência pacífica. E aí agora a União Soviética tá sofrendo com a tentativa falha do centralismo deles, que fica uma coisa meio tipo assim, por dentro da União Soviética tá rolando um negócio meio estranho, a economia deles tá fraca, a população não tá mais entendendo direito, e aí eles concordam em fazer um desarmamento, que no caso vai botar essa corrida bélica em menor velocidade, porque não dá certo só coexistir, porque se um lado aceitar, o outro talvez não aceite, aí a guerra continua. Então eles aceitam ir diminuindo aos poucos. E nos anos 80 os Estados Unidos vão ter um super, tipo, uma década próspera, assim, vão começar a crescer, não sei o que, vão dar certo pra eles e a União Soviética vai cair. Por isso que lá em 91 a gente diz que acaba a Guerra Fria, porque, né, União Soviética cai e Estados Unidos fica ali. E é isso. Tchau.